Campeonato Brasileiro com jogos da 28ª rodada que ocorreram na última quarta-feira, 28 de setembro, amistosos da seleção brasileira na França, com vitórias diante de Gana e Tunísia, a eliminação de Portugal no finalzinho da partida para a Espanha, gol do Morata, já no finalzinho, aos 43 minutos da etapa complementar, e Portugal eliminado da Liga das Nações. Empresário americano multimilionário, dono de grande clube do futebol inglês, comprando o clube da primeira divisão do futebol português. Na opinião do PB Desporto, Jorge Moraes em Marcelo Lagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar o retorno do Cruzeiro à divisão principal do futebol brasileiro, a Série A, e o Vasco, por outro lado, ainda em situação complicada, preocupante com relação ao retorno à primeira divisão no Brasil. Antônio Manuel Góes vai voltar no finalzinho dessa edição para analisar os amistosos da seleção brasileira, os últimos jogos antes do anúncio oficial para o Mundial do Catar em novembro. Isso e muito mais depois da nossa vinheta. Fique ligado. No início dessa edição do PB Desporto, direto aqui de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, nessa quinta-feira, 29 de setembro de 2022, vamos falar daqui a pouquinho, tem opinião do PB Desporto com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, fiquem ligados, falando do retorno do Cruzeiro à Série A e da situação ainda preocupante do Vasco da Gama com relação ao acesso. Também daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem notícias do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou abordar nessa edição do PB do Esporte a notícia do dia aqui na Europa, mais precisamente em Portugal. O multimilionário americano Todd Boehly, dono do Chelsea, um dos maiores clubes do futebol da Inglaterra, do futebol da Europa, agora comprando o Portimonense, clube da cidade de Portimão, na belíssima região do Algarve, e o clube esse que ocupa a 4ª colocação na Liga Portuguesa dessa temporada 2022-2023. O Todd Boehly comprando o Portimonense e ainda interessado no clube do futebol belga, após ver a tentativa de comprar o Sochaux, clube do futebol francês, não ter sucesso. Segundo a mídia da Inglaterra, mais precisamente o site Evening Standard, ele tentou também adquirir e comprar o Santos, um dos maiores do futebol brasileiro. Mas vamos agora à opinião do PB Desporto, Jorge Moraes inicialmente, daqui a pouquinho Antônio Manuel Góes. Primeiro assunto, o retorno do Cruzeiro à divisão principal do futebol brasileiro, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Bom, a gente viu que foi positiva essa transformação vivida pelo time do Cruzeiro lá de Belo Horizonte. O Cruzeiro que depois que foi rebaixado para a Série B, sofreu em 2020, sofreu em 2021, além do sofrimento da campanha no rebaixamento, o time sofreu também financeiramente. E com a chegada do Ronaldo Fenômeno, as coisas mudaram, exatamente pela a Sociedade Anônima no Futebol, a conhecida SAF, e que deu um resultado muito bom para o time do Cruzeiro, que manteve tudo rigorosamente em dia, assumiu compromissos financeiros e honrou, parcelou dívidas com impostos e com o governo e ainda montou um grupo de jogadores com muita competência para conquistar o acesso de volta à Série A, com algumas rodadas de antecipação,
No caso, são 7. E agora, o Cruzeiro, depois da vitória diante do Vasco por 3-0, e a garantia que volta à Série A no ano que vem, já começa a planejar o restante da competição para conquistar o título da Série B e, a partir daí, já formar a sua estrutura, montar o seu grupo de jogadores para a volta à elite do futebol aqui no Brasil. Com isso, eu resumo dizendo: deu muito certo para o Cruzeiro o investimento feito, a transformação em sociedade anônima do futebol, e escolheu muito bem o seu patrono, no caso o Ronaldo, que está feliz da vida e prometendo muito mais para o Clube Mineiro, viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. O Cruzeiro que venceu na última quarta-feira à noite de virada a Ponte Preta em Campinas por 4-1 e agora está aí a 2 rodadas no máximo de também confirmar, além do acesso já garantido, o título da Série B do Brasileirão. Daqui a pouquinho tem opinião sobre esse assunto de Antônio Manuel Góes. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês os jogos da 28ª rodada, que começou no domingo com São Paulo 4-0 no Avaí. Na terça-feira teve Santos 2-0 no Atlético Paranaense. Na quarta-feira, para finalizar essa rodada, Curitiba 1, Ceará 0, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4, Juventude 0, Fortaleza 3, Flamengo 2, Cuiabá 2, América Mineiro 1, Internacional 0, Red Bull Bragantino também 0, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1 e Goiás 0, Botafogo 1. Palmeiras cada vez mais perto do título. Agora é mais do que claro que com 9 pontos de vantagem, só mesmo, né, um acidente de percurso daqueles poderá não concretizar o sonho do Abel, né, já que ele ganhou tudo com o Palmeiras e falta apenas o brasileiro. Está muito próximo o Palmeiras, com 9 pontos à frente do Fluminense, que é o segundo colocado com 60 pontos, 10 do Inter, que é o terceiro com 50, o Flamengo, o Corinthians é o quarto com 47, quinto o Flamengo com 45 pontos e sexto o Atlético Paranaense com 44. As 6 equipes estariam garantindo vaga na próxima Libertadores da América em 2023, né? O quinto e o sexto na pré-Libertadores. É bom lembrar que o Flamengo está na final também da Libertadores, ganhando já garante a vaga, como também se ganhar a Copa do Brasil. Enfim, o Flamengo está numa situação bem confortável com relação a garantir vaga na Libertadores do próximo ano. Aliás, nessa rodada, o que a gente pode colocar como um fato positivo, a vitória do Palmeiras, desfalcado, né, sem vários jogadores, mesmo assim vencendo no Mineirão o Atlético. O Internacional seria o ponto negativo. O Inter vem muito bem no campeonato, com vitórias seguidas, e agora com esse empate, claro, vê a distância ficar praticamente impossível de ser alcançada, que é chegar no Palmeiras. O Fluminense vencendo bem, mas com 9 pontos de diferença, 4-0 no Juventude, que é o lanterninha e praticamente rebaixado a Série B do Brasileirão. Flamengo fez um bom primeiro tempo, dominou 75% de posse de bola, tomou o gol ainda assim, virou com 2 gols do Gabigol e tomou a virada no segundo tempo, quando o Flamengo de fato foi bem abaixo do futebol apresentado na primeira etapa, muitos erros individuais, e o Fortaleza merecendo a vitória diante do Flamengo. Mas agora eu quero ouvir você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, com relação a esse primeiro assunto da opinião do PB Desporto, que é o retorno do Cruzeiro à divisão principal do Brasileirão, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e seguidores do PB Desporto. Depois de 3 temporadas sob o inferno astral de gestões demolidoras, num hiato desmoralizante para sua história contemporânea de mais de meio século de conquistas provincianas, nacionais e continentais, eis o Cruzeiro a ressurgir das cinzas
e a 8 rodadas do fim da Série B, edição 2022, selar seu retorno ao andar de cima do futebol brasileiro. Os 3-0 uma semana atrás sobre o Vasco da Gama, no Mineirão, diante de 59 mil torcedores, corroboraram a superioridade de um coletivo com base na resiliência tático-estratégica do treinador uruguaio Paulo Pazzolano, 39 anos. O clube é disparado na competição com 68 pontos, 15 acima do segundo Grêmio com 53, 17 do terceiro Bahia com 51 e 20 do Cruz Maltino com 48. Exemplo clássico do projeto empresarial de um clube transformado em promissora sociedade anônima do futebol, ainda em fase de ajustes burocráticos dessa nova realidade gerencial conferida à R9 Gestão Patrimonial e Financeira, um dos braços negociais comandados por Ronaldo Fenômeno, 46 anos recém-completados. Foram 15 milhões de reais arrecadados em jogos com mando de campo no Mineirão, um capital de giro para arcar com os custos operacionais do novo clube e empresa, incluído o pagamento rigorosamente em dia de suas obrigações funcionais do departamento de futebol. Os 2 milhões e 70 mil reais de receita líquida no jogo contra o Vasco representam o 7º evento consecutivo com elevada lucratividade, graças a uma média de quase 40 mil fiéis torcedores que abraçaram esse plano no rumo do retorno do Cruzeiro ao seu patamar da Série A. Ora construído vitória a vitória, sem imediatismos mirabolantes e pés no chão. A perspectiva cruzeirense de curto prazo, por óbvio, é a conquista do troféu da Série B, cuja disparada vantagem na classificação habilita o clube estrelado das Minas Gerais a encomendar já as faixas do título e correr para o abraço, pois a 7 jogos do fim da jornada não enxerga sinal de poeira do mais próximo concorrente em seu retrovisor. Antônio Manuel Góes preparar agora as faixas de campeão brasileiro após o passo maior que foi garantir o retorno à Série A do Brasileirão. E é claro, né, para o próximo ano o Cruzeiro vai ter que investir no elenco de Série A para, pelo menos, conseguir um bom resultado no próximo campeonato brasileiro. Mas sem perder tempo, já vou para o segundo assunto. E mais uma vez, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, vamos falar sobre o Vasco da Gama, que por sua vez vive ainda uma situação, diria, um pouco preocupante, que pese o Vasco, mesmo com resultados negativos fora de casa, vê os adversários também tropeçarem mais do que ele, né? O Vasco tem 3 pontos a mais, vai jogar na noite dessa quinta-feira com Londrina em São Januário. Se vencer, aí sim, dá um passo muito grande para confirmar o acesso, faltando 7 rodadas. Agora, se o Londrina vencer, aí fica tudo embolado, até porque o Sport também venceu nessa rodada, 2-1 no Náutico, pode ali também tentar chegar no Vasco da Gama. Mas, para você, a situação do Vasco da Gama, que ainda tem uma certa preocupação, diante do investimento aí, já o Vasco prestes a se tornar também clube empresa, hein, Moraes? Júnior, diferente do Cruzeiro, o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, ainda não se estabeleceu dentro da competição. Esse é o primeiro detalhe. Ainda não está fortalecido com relação àquela certeza que o time está no caminho certo para conquistar uma vaga no acesso à Série A. Está ainda meio complicado. Clubes como Londrina, Sport, esses estão mais próximos aí de tentar complicar a vida do Vasco da Gama. Agora, eu ainda acredito
que os 4 clubes que vão subir para a Série A em 2023 serão Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama. Não vejo muito fôlego para que o Londrina ou o Sport, essas equipes possam atrapalhar os planos do time do Vasco. Agora, vai ser sofrido. Ele vai continuar assim, já no comando do Jorginho, mudou novamente de técnico, o Jorginho está no comando do clube, ele vai tentar, ganha um aqui, perde outra na frente, consegue um empate, tem um jogo complicado, o próximo jogo do time do Vasco é contra o Londrina, jogo de 6 pontos, jogo de decisão. Então, eu acredito ainda na classificação. Há muito tempo que eu venho dizendo que na Série B, os classificados para a Série A de 2023 são Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Agora o Vasco, que ainda não está 100% como SAF, como Sociedade Anônima do Futebol, precisa dar uma resposta dentro de campo. Porque se isso não ocorrer agora ainda, em 2022, vai ficar muito mais difícil para que o investidor possa chegar, aportar dinheiro no clube, assumir 100% a gestão, até porque não é só fora de campo que isso tem que funcionar, tem também dentro de campo. O resultado ajuda e o Vasco até agora não está ajudando, viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, opinando sobre essa situação do Vasco. Moraes, eu considero que o Vasco é um clichê, depende só dele, ok, mas é que as outras equipes, apesar do Sport ter vencido na última rodada, o Londrina perdeu na última rodada em casa, quando podia encostar e se igualar ao Vasco na pontuação. Então as equipes abaixo do Vasco tropeçam muito, e o Vasco, na minha opinião, ainda mais se vencer o jogo dessa quinta-feira à noite contra o Londrina, aí dará um passo muito grande para o retorno, aí se transformando, virando clube empresa, procurando com os pés no chão acertar a situação financeira do clube e passo a passo o Vasco voltar aos seus melhores dias. Antônio Manuel Góes vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas antes vamos abordar aqui a eliminação de Portugal na Liga das Nações, na Nations League, para a Espanha. No finalzinho da partida, Portugal tomou um gol já aos 43, o jogo vai ser realizado em Braga. Portugal, com empate, avançaria na competição, mas sofreu um gol no final, foi eliminado. A Espanha avança nesse grupo que Portugal estava a participar. Mas Antônio Manuel Góes, agora sim eu quero ouvir você também a respeito do Vasco da Gama. O grupo 777 chegando aí com tudo, o Vasco também no caminho de se tornar clube empresa. Para você, preocupa ainda essa situação do Vasco, do acesso, ou pelo contrário, o Vasco, até pelo que eu disse, pelo tropeço das equipes que estão próximas ali, também ocorrer com frequência, o Vasco está mais tranquilo com relação ao acesso, e aí com investimento no próximo ano voltar a dias melhores, Antônio Manuel Góes? Embora em fase avançada de trâmites burocráticos para se tornar sociedade anônima do futebol, cujo domínio acionário da ordem de 70% foi protocolado pela norte-americana 777, o Vasco da Gama padece de graves sequelas oriundas de um legado às avessas do boquirroto finado Eurico Miranda, que por 40 anos fez seu meio de vida por trás dos muros de São Januário, com a leniência e boa-fé de velhos e aquinhoados comendadores lusitanos. Na contramão de uma história de conquistas que construíram uma torcida de dimensão nacional, até dividir espaços em determinadas praças do Nordeste com o Flamengo, o clube do Almirante foi tragado por incontornáveis duelos de bastidores, disseminados notadamente a partir dos controversos marcos euriquianos. Idolatrado por resiliente e apaixonada galera,
em alto flagelo de rebaixamentos para o segundo piso do futebol brasileiro, incompatível com sua tradição de sucessos das quatro linhas, o Vasco da Gama briga com ele mesmo para se garantir no G4 da segunda divisão até o fim da temporada, já que os oponentes abaixo na tábua de classificação não demonstram competência técnica para alcançá-lo na ascendente escadaria da competição. Noves fora a antecipada injeção de ânimo financeiro do iminente controlador, o Vasco faz uma preocupante temporada que, pelo andar da carruagem, gerará calafrios a cada jogo a seus abnegados simpatizantes, cujas provas de solidário engajamento se repetem nas arquibancadas de São Januário e até do Maracanã, por sinal superlotado na vitória contra o Cruzeiro na primeira fase da atual Série B. Com 4 treinadores neste 2022 e um elenco limitado para brigar com perspectiva de sucesso, a busca do retorno à Série A, o Vasco vê sua nau tragada por longeva e recalcitrante tempestade, a comprometer seu ansiado desejo de afinal ancorar no Porto Seguro, onde já gloriosamente fundiou por décadas desde seus primeiros dias. Embora na expectativa de volta por cima, com a chegada do controlador norte-americano para sua nova vida como clube e empresa, o Vasco, concretamente, não tem lhe causado boa impressão, exaurido nos embates que lhe garantam em 2023 um outro patamar, Antônio Júnior. O Vasco, Antônio Manuel Góes, depende de fato só dele, né? Já que as equipes de baixo também tropeçam muito mais, então o Vasco tem que fazer aí um mínimo, né, para conseguir retornar à Série A e aí com investimentos, a Série 7, conseguir os resultados que todos esperam, claro, no trabalho passo a passo. Mas o assunto agora é a seleção brasileira, fez 2 amistosos nesses últimos dias, antes da lista definitiva. Deverá fazer mais algum jogo, claro, vai fazer antes do Mundial. Mas diante de Gana 4-0 e Tunísia 5-1, foi um passeio do Brasil, que pese a seleção, aliás, que pese outros adversários num nível bem abaixo, mas o Brasil produziu bem, né? Fez bons jogos nessa geração aí que sem dúvida é uma das melhores do Brasil nos últimos anos. Hein, Antônio Manuel Góes, mais uma vez a sua participação analisando essa seleção brasileira, após a opinião, junto com Jorge Moraes, sobre o Cruzeiro e o Vasco da Gama. E aí, Antônio Manuel Góes, a sua opinião, como é que está a seleção, não só pelos amistosos, mas visando o Mundial do Catar? Não é o Galvão Bueno a gritar seu indefectível e soturno: olha o gol, olha o gol, olha o gol! Nesses 4-0 sobre a seleção de Gana e 5-1 na da Tunísia, que produzirão aos olhos do sempre exigente observador certezas de sucesso brasileiro no próximo Mundial. Ora, ora, dirá o torcedor novamente seduzido, como em mundiais anteriores, pelo incoercível apelo midiático da Globo. E está todo mundo jogando o fino da bola e já até somos favoritaços. A par de convocados que atuam em centros avançados do futebol planetário, não causa estranheza que, na média, tenham repetido na seleção, nesta findante etapa preparatória, o diferenciado desempenho nas grandes ligas mundo afora, a que temos assistido em seus respectivos clubes pela TV. A questão é simples. Na expectativa em torno dessa fornada de futebolistas de que dispomos, qual a formulação tática de nosso treinador destinada a fazer desses talentos individuais um harmônico conjunto capaz de se contrapor com autoridade às renovadas escolas europeias e até a Argentina? Se não logramos testar em nível de excelência nossas concretas possibilidades. A frase de Didi, segundo a qual jogo é jogo e treino é treino,
mais de 60 anos atrás. Pertence a uma remota época em que nossos cracassos, diga-se de passagem, dispunham de espaços no gramado para evoluções de engenho e arte, hoje impensáveis pelo elevado grau de intensidade das disputas à base de condicionamentos inerentes à adequação fisiológica nos futebolistas. Faz algum tempo promovidos a competidores atléticos de alto rendimento. É nesse cabo de guerra que se impõe o tirocínio do estrategista e por nosso desempenho nas Copas mais recentes. Seguimos com a trivial Neymar dependência, à espera de lances de luminosas individualidades para nos trazer o caneco. A considerar os olhos de lince que importam no Brasil nossos projetos de astros, mal abandonam a embrionária etapa das fraldinhas, por que não nos privam dos badalados professores de futebol reativo para quem 1-0 é goleada? Não dariam ibope pelo visto, com raras exceções, para além de nossas fronteiras. Posso ser ranheta, mas sem torcer contra, quero ver para crer, pronto para reconhecer e aplaudir eventual conquista de nossa seleção no Catar. Antônio Manuel Góes, o Brasil, na minha opinião, é um dos favoritos. Agora, esse negócio de amplo favorito, ou então o termo favoritaço, não tem nada a ver. Você tem seleções aí como aqui na Europa, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, a Croácia, a Argentina, né? Na América do Sul também. Então, por mais que o Brasil tenha uma geração que é de fato uma das melhores, a melhor dos últimos anos, com Vinícius Júnior, com Antony, com Rafinha, Paquetá, o Richarlison na frente, né, fazendo muitos gols, o Pedro chegando agora, uma zaga consistente, grandes goleiros, bons laterais, mas você considerar que o Brasil, até mesmo a gente não viu o Brasil jogar com grandes seleções, que agora é impossível, né? Mas pelos jogadores, né, pelo nível dos jogadores, é que a gente acredita que o Brasil possa fazer, pelo entrosamento que você já vê que ali os jogadores já têm, né, um bom entrosamento, apesar de não ser dos maiores fãs do Tite, eu coloco o Brasil como um dos favoritos, não ambos favoritos. Isso aí pra mim tem nada a ver, né? Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!